Filho, com poder e grande glória. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Salve os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Louvado é o nome do nosso Deus. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo de número 4. Louvado é o nome do nosso Deus. Hoje, um domingo de muita correria, né? Uma horinha a menos, movimentou com muita coisa. A gente teve que correr durante o dia para estarmos aqui cultuando e exaltando ao nome do Senhor. Mas toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ele. Amém? Livro de 1 Samuel, capítulo de número 4, verso de número 15. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte. Aleluia. E era Eli, da idade de 98 anos, e estava os seus olhos escurecidos, que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grandes destroços entre o povo. Além disso, também os teus filhos Ófines e Finéias morreram, e a arca de Deus é tomada. Versículo 18 para fecharmos. E sucedeu que fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, que abraçou-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho, pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Amém? Aplauda o Senhor Jesus nessa noite por essa palavra e vamos para assim. Aleluia. Nós já conhecemos a respeito desse texto. Vai falar a respeito de um sacerdote Eli, sacerdote e também juiz em Israel. A Bíblia vai dizer que Moisés ele morre e Deus levanta Josué para liderar o povo. Josué também morrendo, o povo se inclina, deita novamente à idolatria, deita novamente ao pecado. E a Bíblia vai dizer que Deus levanta juízes em Israel. E ao levantar juízes, no momento em que Deus levanta juiz, o povo se apruma diante de Deus. Quando o juiz morre, o povo volta à idolatria. E agora Deus vai levantar Eli como juiz e sacerdote dentro de Siló. Siló é um centro de adoração, onde as festas anuais o povo subia até Siló para oferecer sacrifício e cultuar a Deus. E a Bíblia vai dizer que dentro de Siló havia o templo, e nós sabemos que o templo ele é dividido em 3 partes. Ele é dividido no átrio, ele é dividido o santo e o santo do santo. No átrio todo o povo estava pronto para estar no átrio. No santo dos santos só o sacerdote. E no santíssimo, onde ficava a arca da aliança, a presença de Deus, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que Eli é esse homem, o único homem dentro de Israel que tem a oportunidade de ficar diante da presença de Deus. Eli, um homem que tem a oportunidade de ultrapassar os lugares aonde ninguém do seu povo poderia ir. Eli ia. Ele poderia chegar aonde o seu povo não chegou. Mas a Bíblia vai dizer que Eli tem 2 filhos, um pôr de nome Ófine e o outro Finéias. Homens que eram para seguir a linhagem sacerdotal do seu pai. Mas a Bíblia diz que todo o sacrifício que era oferecido no templo, Ófines e Finéias pegava para si. A Bíblia vai dizer que quando o povo iria levar sacrifício
sacrifício a Deus, sacrifício de paz. Ófnis e Finéias mandavam os seus moços para dentro do culto, para dentro do sacrifício, com um garfo de 3 pontas, para que tirasse da mão do povo o sacrifício. E o povo vai questionar aos filhos de Eli, Ófnis e Finéias: mas deixa pelo menos queimarmos aquilo que tem que ser queimado para chegar ao Senhor. E eles sofrem ameaça. Entenda, pessoas que eram para direcionar o povo a cultuar, agora estão direcionando o povo a não oferecer sacrifício. Mas só que a Bíblia diz que o juízo de Deus vem sobre os filhos de Eli. O juízo de Deus vem sobre Ófnis e Finéias. E a Bíblia vai nos dizer que enquanto os filhos de Eli, Ófnis e Finéias, estão fazendo coisas que desagradam a Deus, dentro do templo tem um menino por de nome Samuel. A Bíblia diz que ele vai crescendo e se apresenta diante do sacrifício do Senhor com um linho de efode. E a Bíblia diz que sua mãe de ano em ano trazia roupas ao menino. Olha que interessante, enquanto tem alguém que deveria fazer, esse não está fazendo, tem alguém que ainda não está apropriado para fazer, ele está fazendo as coisas de Deus. E o interessante é que enquanto ele faz, ele vai crescendo. Enquanto ele faz, ele vai crescendo. O problema, quero abrir um parênteses aqui, que tem gente que quer crescer sem fazer. Sem fazer você não cresce, sem fazer você não destaca, sem fazer você não é reconhecido diante de Deus. E Samuel entende isso. Ele está fazendo a obra de Deus. Samuel, ele está oferecendo sacrifício a Deus no lugar de Ófnis e Finéias. E a Bíblia diz que tudo aquilo que Samuel fala, Deus realiza na terra. A Bíblia diz que Deus não deixa cair em terra uma palavra de Samuel. Se Samuel disse que vai crescer, a palavra de Deus diz também que vai crescer. Se Samuel disse que vai edificar, Deus diz que está edificado. Se Samuel está dizendo vai ter crescimento, Deus está dizendo eu concordo com Samuel que vai ter crescimento. Se Samuel diz que vai abrir, Deus está dizendo eu concordo com Samuel e vai abrir. Estão transgredindo a lei do Senhor. Em Levíticos capítulo de número 3, no versículo 14, vai dizer que quando o povo oferecia esse sacrifício a Deus, teria que ser queimado conjuntamente com as gorduras. Mas Ófnis e Finéias não estão respeitando. Eles não estão respeitando o culto ao Senhor. Eles não estão respeitando o momento de sacrifício. Eles não estão respeitando o momento da adoração a Deus. Mas só que a Bíblia vai dizer que Deus usa um profeta para chegar até ele e dizer: os teus 2 filhos morreram. E olha só, para um pai e uma mãe perder um filho já é uma luta. Imagina perder os 2 no mesmo dia. E a palavra de Deus para ele foi: os teus filhos irão morrer, e os 2 morrerão no mesmo dia. E a Bíblia diz que o coração de Eli se entristece. Mas esse que é o problema. Ele tinha a condição de corrigir os seus filhos. Ele tinha a obrigação de pôr os limites em Ófnis e Finéias. Mas a Bíblia vai dizer que ele não faz isso. Mas o interessante é que quando Ana vai adorar a Deus e ela está com lágrimas no rosto, a Bíblia vai nos dizer que ele vai dizer para Ana, vai repreender Ana dizendo: tu estás embriagada, mulher. Entenda, alguém que não está corrigindo dentro de casa, está querendo corrigir quem está chegando na adoração. Alguém que não tem a autoridade dentro de casa para corrigir os seus, está querendo corrigir quem vem fora. Ana está amargurada, com o coração amargurado, com o coração entristecido, orando ao Senhor. E a Bíblia diz que Ana orava a Deus com o seu coração. Mas ele está observando a boca de Ana. Ele está observando Ana bater a boca. Tu já viu esse tipo de profeta que fica olhando para alguém para ver o que alguém está falando, para entregar algo que esse alguém quer ouvir? Tem profeta que é assim. A pessoa está chorando com alegria no coração e ele chega para a pessoa e diz: Deus vai te livrar desse vento. Que vento? A pessoa está com o coração alegre diante da presença do Senhor, mas o que
coração do homem é enganoso. E ele olha para Ana e vai repreender a atitude de Ana. Vai chamar Ana de filha de Belial. Até quando, Ana, tu vai estar embriagada? E ela vai dizer: Senhor, a tua serva não bebeu vinho, nem portanto bebida forte. A tua serva, ela está amargurada de coração. Porque é um ambiente de culto, é um ambiente de adoração, mas ainda entra gente amargurada, querendo ouvir da boca de um profeta uma palavra poderosa. Mas o profeta, ele está tão acostumado a se encontrar na posição que lhe tem. E que posição é essa, presbítero? Ele está sentado em uma cadeira e olhando Ana, observando o que Ana fala. E ela vai dizer: Senhor, tua serva está amargurada, porque a minha tribulação eu tenho colocado diante do Senhor. Ele vai dizer para Ana assim: olha, que Deus conceda a tua petição. Aleluia. E muitos gostam de dizer que Deus ouviu a voz de Eli. Não. Deus ouviu a adoração de Ana. Porque comer do sacrifício faz parte da adoração a Deus. Em Levíticos vai dizer que quando você oferece o sacrifício no altar, e depois que o sacrifício fosse oferecido a Deus, a gordura fosse queimada, você e sua família comeriam no sacrifício. E Ana não come quando vai em Siló. E a Bíblia vai dizer que todas as vezes que Ana sobe em Siló, Penina irritava, de modo que ela não comia e nem bebia. Mas no verso de número 10, depois que Ana ora ao Senhor, a Bíblia vai dizer: e depois de ter comido e bebido, Ana orou ao Senhor. Então Deus não ouviu a voz do profeta Eli. Deus ouviu a adoração de Ana. Porque por mais que o ambiente aonde o profeta esteja corrompido, Deus sonda o coração de quem ouve. Porque eu, em pecado, posso subir, pregar e lançar palavra profética e Deus fazer. Não por causa de mim que estou pregando, mas por causa de quem está ouvindo tem a necessidade de receber. Por isso que muitos sobem em pecado, prega, Deus transforma, Deus batiza, Deus cura. Mas sabe por quê? Deus não faz por causa de quem fala, Deus faz por causa de quem ouve. E sabe qual é o problema disso? É porque quem está nessa condição pecaminosa acha que porque prega, acha que porque canta, e Deus vai continuar do mesmo jeito, mas uma hora o juízo de Deus vem. Assim como vem para Ófnis e Finéias. Tu acha o quê? Que o culto em Siló era um culto morto? Ou quando Ófnis e Finéias pregavam, levavam sacrifício, o povo não descia? Descia não por causa de Ófnis e Finéias, mas por causa de quem estava no templo precisando ouvir uma palavra. E Deus não vai deixar de falar com o seu povo por causa de uma liderança pecaminosa. Deus nunca vai calar a sua voz por causa de um homem que peca. Porque se fosse assim, ele não teria dado o seu filho. Se fosse assim, ele não falaria por intermédio de Cristo a mim e a você. Então a Bíblia vai dizer aqui: Ófnis e Finéias pecam diante do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o juízo de Deus vem agora. E o interessante é que Deus não fala mais com o profeta. Deus não fala mais com Eli. E dura coisa é para quem está acostumado a ouvir a voz de Deus e deixar de ouvir. Quem está acostumado em chegar em um ambiente de culto como esse e ouvir Deus falar. E quando entra, tempos depois, ela não sente mais nada. Ela olha para um lado, está vendo um sentindo arrepio, está vendo lágrimas caindo do rosto de uma, está vendo um dando glória a Deus, o outro pulando e ela dizendo: Senhor, o que é que está acontecendo comigo? Eu não estou ouvindo mais a tua voz, eu não estou sentindo mais a tua presença. Aí que é momento de nos preocuparmos. Porque Deus não fala mais com Eli. Quando Deus quer falar com Eli, Deus vai levantar alguém para se direcionar a Eli. Mas o interessante é que Deus fala com Samuel.
Samuel está dormindo e a voz de Deus brada: Samuel, Samuel. Ele vai a Eli, porque Samuel ainda é menino. Samuel ainda não conhece a voz de Deus, mas ele conhece. Samuel ainda não sabe o tom da voz de Deus. Samuel ainda não sabe reconhecer a voz de Deus. Ele vai procurar Eli, achando que Eli o está chamando. Por 3 vezes Deus chama Samuel. E Eli vai dizer: Samuel, quando ouvires essa voz, diga: eis-me aqui. Aleluia. Eu imagino agora o coração de Eli. Quanto tempo eu não ouço a voz de Deus e tem um menino que está ouvindo. Oh, eu imagino o coração de Eli dizendo: ai, como eu queria novamente ouvir essa voz chamar o meu nome. Ah, como eu queria estar deitado na minha cama e ouvir a voz de Deus sussurrar no meu ouvido, me chamando pelo meu nome. Aleluia, Jeová. Mas só que ele é experiente. Ele está dizendo: Samuel, quando ouvires a voz novamente, diga: eis-me aqui. E a voz de Deus brada: Samuel, Samuel. Triste e dura coisa é quando a gente não ouve mais a voz de Deus. E olha, quem não está ouvindo a voz de Deus não é alguém que não tem posição. É Eli, sumo sacerdote dentro de Siló. Dura coisa é alguém que não ouve a voz de Deus, ainda mais sendo uma liderança. Porque Deus chamou Eli para julgar e levar sacrifício diante dele. Mas sabe qual é o costume de Eli? Estar sentado. 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 9. E vai dizer que depois, Ana, de comer e beber, ela foi orar. E Eli estava assentado junto ao pilar do templo. E a Bíblia vai dizer em 2 Samuel, no capítulo 2, no verso de número 29, porque pisastes contra os sacrifícios e contra a minha oferta de manjares que ordenei a minha morada. Honrarás mais os teus filhos mais do que a mim, porque vós engordastes do principal de todas as ofertas. Ele só estava usufruindo do que sua posição lhe dava. Ele comia da oferta da casa de Deus. E quem come e não se exercita acaba engordando. Enquanto as gorduras no altar eram para ser queimadas e chegasse ao terceiro céu com cheiros suaves, ele estava aproveitando das gorduras que tinha no altar. E quem aqui não gosta de comer uma carne com um pedacinho de gordura? Na ceia de final de ano tinha uns pernil aí, meu irmão, que a parte da gordura foi embora. E ele está dizendo assim, ó: a melhor parte vem para mim. Só que enquanto ele está se aproveitando do que sai do altar, ele está sentado e ganhando corpo, ficando gordo, robusto. E quando alguém é por muito gordo, ela deixa de fazer algumas funções. E ele está sentado porque sua gordura está o impedindo de chegar ao trono de Deus, por causa simplesmente da sua posição dentro do templo. E a mensagem dessa noite que Deus colocou no meu coração é que ele tinha posição, mas lhe faltava posicionamento. Ele tinha posição, tinha cadeira de destaque dentro de Siló, mas lhe faltava um posicionamento diante da obra de Deus. Porque até quando ele ia ver Ófnis e Finés pecando, iria deixar isso ir à toa. A Bíblia vai dizer que o povo começa a comentar que Ófnis e Finés estão fazendo coisas que desagradam a Deus. E além de pegar os sacrifícios que saem do altar, eles também estão se deitando com as mulheres que estão cuidando do templo. E eu não estou dizendo de alguém, um jovem que não era casado, uns jovens que tinham constituído família.
não pode ver, o homem não vê, mas Deus lá em cima está sondando tudo. E uma hora o juízo de Deus vem na terra. Sabe o que é o pior disso? É que eles não têm temor algum à presença de Deus. Conhece a vida que tem, sabe o jeito que está, mas mesmo assim coloca o linho de efode, pega o sacrifício. Lembra o que Deus foi fazer com Anadab e Abiú? O fogo de Deus desceu. E o fogo de Deus vai consumir Ófnis e Finéias na terra. Mas o bom é que quando Ófnis e Finéias estão transgredindo os princípios de Deus, Deus está levantando Samuel dentro do templo. Samuel que consegue ouvir a voz de Deus. Samuel que não tem posição, mas tem posicionamento diante da presença. Samuel que não tem posição de alguma coisa, mas ele sabe que quando acordar tem que ir para a arca. Ele sabe que quando for almoçar tem que ir na arca. Ele sabe que quando for tomar um café da tarde ele tem que ir na arca, porque ele não precisa de posição para ter posicionamento. No capítulo de número 4, no verso de número 13, vai dizer novamente que Eli está assentado. E Deus não nos chamou para ficarmos sentados, prostrados diante da presença dele. Deus nos chamou para exercer o ministério sacerdotal em sua presença. Quando Deus vai falar com Ezequiel no capítulo de número 2, ele vai dizer: filho do homem, põe-te em pé que eu falarei contigo. Eu imagino ele sentado, tendo a condição de estar em pé, fazendo o ide do Senhor. Mas ele está sentado, porque acha que a sua posição dá a ele autoridade para direcionar pessoas. Mas entenda, em toda a sua trajetória, Cristo, antes de falar, ele faz. Lembra quando ele vai lavar os pés dos discípulos? Ele está lavando e Pedro diz: Senhor, não lava o meu pé. Jesus vai dizer: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Jesus não falou: vocês que são maiores, lavam os pés dos menores. Não, primeiro ele fez, para mostrar que ele tem a autoridade para falar e também faz. Só que ele está sentado e Deus vem falar com Samuel. E o que Deus fala com Samuel, isso aqui é muito forte. O que Deus vai falar com Samuel é: Samuel, tu vai ser um sumo sacerdote. Eu imagino o coração de Samuel, a alegria em poder ouvir da boca de Deus que ele seria um sumo sacerdote. Mas eu imagino também a tristeza em seu coração de saber que para ele chegar aonde Deus disse que ele iria chegar, alguém que o cuidou dele com tanto amor teria que cair. Só que a Bíblia diz que Samuel fica deitado à noite e o seu coração entristecido, porque a geração de Samuel é uma geração que não se contenta na queda de alguém. A geração de Samuel é uma geração que não se agrada com quem vai cair, mas se entristece porque sabe que tinha potencial para ir longe, mas não foi porque quis ficar sentado. No livro de Jeremias, no capítulo 18, Deus vai dizer a Jeremias: levanta-te e desce a casa do oleiro. Eu quero nessa noite dizer que Deus não me chamou e não te chamou para ficar sentados. Temos que parar nessa condição de sermos crentes de banco. Aqui para mim tá bom, eu vou para o culto quando tem que ir. Temos que parar nessa condição. Deus nos chamou para exercer o ministério sacerdotal. Deus nos chamou para levar sacrifício, para adoração, para nos entregar, e nós nos acostumamos com a posição que estamos. Deus está dizendo para mim, para você nessa noite: levanta dessa tua posição e toma um posicionamento.
a Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que escolheu a nós. E se Deus te escolheu para estar aqui, é porque Ele quer você de pé e ativo na presença dEle. Vamos levantar da posição que nós nos encontramos e colocar a mão no arado. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, entenda, não é nem largar o arado, é olhar. Não é nem largar o arado e falar não quero mais, é olhar para trás. E quantos de nós Deus já deu na mão a ferramenta para trabalharmos e dizemos: Senhor, eu não quero. Deixa que outro faça no meu lugar. Mas Deus não deu a outro, Deus deu a você. Lembra o filho da viúva, quando morre, filho da sunamita, quando morre, ela vai procurar o profeta e o profeta vai dizer a Geazi: toma o meu bordão, vai lá e faz o milagre acontecer. Geazi vai, pega o bordão, faz o que tem que ser feito e nada acontece, porque a ferramenta do profeta não era de Geazi, a ferramenta do profeta era do profeta. E às vezes a gente quer pegar aquilo que foi posto na nossa mão e direcionar para A e direcionar para B, mas Deus está dizendo: se a ferramenta que eu coloquei em tuas mãos compete a você utilizá-la. Não, eu não quero, eu vou ficar sentado no meu banco. Quantos de nós já não falamos isso, que preferimos ficar sentado? Tá bom aqui do jeito que eu estou. Tá bom a posição que eu tenho. Mas Deus nessa noite está nos dizendo: queremos uma posição de estarmos de pé diante da presença dEle. Sabe por quê? Enquanto eu e você estamos sentados, esperando alguém fazer, existem anos que entram por estas portas com o coração amargurado, entra e sai amargurada, porque você poderia levantar da tua posição e dizer: Jesus te ama, te dá um abraço, dar um aperto e dizer: Deus é contigo, usar uma palavra profética para a vida de alguém, mas não. Queremos estar sentados. Tem gente que prioriza a posição, a cadeira. Lembra de Saul? Quando ele ouve que Davi está chegando em um patamar igualando a ele, ele vai dizer: eu vou matar Davi, porque Davi está querendo tomar a minha cadeira. E ele vai fazer de tudo para que Davi morra. Ele vai caçar Davi em tudo que é lugar. Mas a Bíblia vai dizer que Davi ouve uma mensagem dizendo: Davi, Absalão quer tomar tua cadeira. Davi está dizendo: se é a cadeira que Absalão quer, Absalão vai ter, porque aquilo que Deus tem para minha vida não está na cadeira, está sobre minha cabeça. Absalão quer trono, toma trono, Absalão, porque enquanto tu fica com trono, eu fico com unção. Enquanto tu está procurando posição, eu procuro unção. Enquanto tu está procurando posição, eu prefiro ter posicionamento, porque quem tem posicionamento ouve a voz de Deus, e quem tem posição vai morrer na posição e por causa da oferta que Deus. Aí vem a guerra por causa dos filhos de Eli. Eles perdem a batalha e a ideia deles é: vamos buscar a arca de Deus. Ladrões, adúlteros, vamos buscar a arca de Deus. Sabe por quê? Oh, imagina a Ófines dizendo para a filha Finéia: mas a gente está numa condição puxada. Mas se antes Deus fez na condição que nós estávamos, por que não vai fazer agora? Deus às vezes nos dá corda. Vai fazendo aí, vai pregando do jeito que está, vai cantando do jeito que está, vai fazendo o que está fazendo do jeito que está. Mas uma hora Papai do Céu vai puxar a corda.
Ófnis e Finéias está dizendo: vamos buscar a arca. Eles vão buscar a arca do Senhor. Mas só que Eli, a Bíblia vai dizer que Eli, ele está temeroso por causa da arca. Ele conhece os filhos e conhece também o Deus que ele serviu. E está dizendo assim: isso não vai dar certo. Isso não vai dar bom. A Bíblia diz que eles pegam a arca e levam para dentro do arraial. E ao ver a arca, o povo começa a festejar. O povo começa a jubilar. O povo começa a dar glória a Deus. O povo volta a cantar, de modo que os filisteus ficam impressionados com o que está acontecendo no povo. Só que o povo está se alegrando no meio de pecado. O povo está se alegrando no meio de adultério. O povo está se alegrando no meio da fornicação. E isso vai trazer um juízo. O juízo é que os filisteus destroem o povo de Israel. E a Bíblia diz que a arca do Senhor, ela é tomada. E a arca do Senhor, a ser tomada, foge-se um homem e chega a Eli dizendo: Senhor, nós perdemos a batalha. E além de perdermos a batalha, Ófnis e Finéias morreram. Imagina para o coração de um pai ouvir que os seus filhos morreram, ouvir que a sua herança foi embora, e ouvir também que a palavra de Deus foi confirmada. Entenda uma coisa aqui: Deus sempre nos alerta antes. Nunca somos pegos de surpresa. Sempre a voz de Deus vai nos falar antes do acontecimento. E ele não foi pego de surpresa. Ele sabia o que ia acontecer, porque Deus já havia falado com ele, tanto pela boca do profeta quanto pela boca de Samuel. Ele sabia o que iria acontecer. Mas para Eli a novidade foi que a arca foi tomada. E o que significa a arca, presbítero? A presença de Deus. A arca tipifica a presença de Deus. E ele está dizendo assim, a Bíblia vai dizer que quando ele ouve que a arca de Deus foi tomada, ele cai da cadeira e quebra o pescoço. Sabe por que ele quebra o pescoço? Porque ele era gordo. Porque ele estava comendo aquilo que não era para ele comer. Glória a Deus. Ele estava tocando naquilo que ele não era para ele tocar. A Bíblia vai dizer a respeito de um rei, se não me engano, Ezequias, que ele vai entrar no incensário e vai oferecer incensos a Deus. E a lepra de Deus toma ele por inteiro. Porque irmãos, olha só, eu disse aqui uma vez, Deus nos põe limites. Deus nos dá a liberdade, mas nos põe um limite. Lembra do Éden? Ele vai dizer para o homem: comer de todos os menos. Ele está dizendo para Adão: Adão, tu tem liberdade para fazer o que tu quiser, mas tem um limite. É Deus dizendo para mim e para a igreja nessa noite: nós temos a liberdade para exercer o ministério sacerdotal, mas porém tem um limite. E ele está comendo o que não era para comer, e por comer do que não era para comer, ele engorda, e essa gordura vai trazer a sua morte, e ele morre. E a presença de Deus é tomada. Porque é assim: primeiro eu já não ouço mais a voz de Deus, primeiro eu já não sinto mais um arrepio, e depois de eu não sentir, a presença de Deus é tirada de mim, simplesmente porque eu reconheço que estou pecando, mas não tenho uma consciência do arrependimento para a minha vida. Mas nessa noite Deus está falando com quem prega e também para quem ouve. É momento de levantarmos da posição
aos confins da terra, tanto na Judéia como em Jerusalém e nos confins da terra. E nós queremos sentar na cadeira e ficarmos prostrados diante da presença de Deus. Sei que é uma palavra assim dura, mas de despertamento para nós nessa noite. Nós venhamos a entender que a minha posição não pode ser maior do que o meu posicionamento diante de Deus. A minha condição de presbítero não pode ser maior do que o meu ministério de presbítero. Porque às vezes a gente tem muito cargo, mas não exerce aquilo que tem. Tem muita gente que é, mas não exerce aquilo que é. Enquanto tem gente que não é nada e está exercendo. E que nós viemos nos despertar nessa noite. É momento de tomarmos um posicionamento diante da presença de Deus. É momento de nos despertarmos e dizer: Senhor, é isso que o Senhor quer para mim, é isso que eu vou fazer. Porque enquanto eu estiver sentado, a presença de Deus vai estar na casa e eu vou reparar se é Deus ou se não é. Se é Deus que está falando ou se não é Deus que está falando. Sabe por quê? Porque estamos sentados e esquecemos de que a essência de Deus é estarmos em pé fazendo a sua obra. Deus vai dizer em 2 Crônicas, no capítulo 20: parai e estai de pé. Aleluia. Fica de pé comigo, hein? Porque de pé vamos ver livramento. Porque de pé, enquanto Deus está dizendo para o povo: enquanto vocês estão de pé, eu estou trabalhando ao teu favor. Enquanto vocês estão de pé, eu estou trabalhando ao teu favor. Ora comigo nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, desperta em mim a tomar um posicionamento diante da tua presença. Já foi dito nessa noite aqui que Pedro vai dizer: Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. O presbítero Fábio disse do sacrifício feito na cruz do Calvário. E Jesus está dizendo nessa noite: o sacrifício que eu fiz por vós não foi em vão. O sacrifício que foi feito por vós não foi em vão. O sangue que derramou não foi sangue de bode, não foi sangue de galinha, não foi sangue de animal, mas foi o sangue do Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. E se Ele padeceu na cruz por mim e por você, temos que tomar um posicionamento diante dele. Temos que tomar um posicionamento diante daquele que nos chamou. Temos que tomar um posicionamento diante de Deus, porque Ele não morreu na cruz por mim e por você, para deixarmos a glória dele na toa. Enquanto Ele ouve que a arca foi tomada, Ele está dizendo que fosse a presença de Deus. Mas Cristo na cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer que o véu do templo rasgou de cima a baixo, nos dando a liberdade de entrar no Santo dos Santos. E quem entra no Santo dos Santos começa a adorar Ele. Começa a adorar Ele nessa noite. Porque eu sei que o cansaço vem, eu sei que o desânimo vem, mas a Bíblia diz que aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta se abre. Enquanto a arca de Deus foi usada como amuleto, Samuel está dizendo: a arca foi tomada, mas a presença ainda é conosco, porque Deus não vai nos abandonar. Deus não vai nos abandonar em momentos de dificuldade, em momentos de guerra. A presença de Deus vai sempre ser com o seu povo. Tem presença de Deus aí. A arca foi tomada. A Bíblia vai dizer que a mulher de Ófnis vai ter um filho, o nome vai ter Nicabor. E foi-se a glória de Deus. Mas por intermédio de Cristo foi revelado o Pai através do Filho. E por isso nessa noite dizemos: Santo, Santo é o Cordeiro de Deus.
Santo é o poder de Deus. Santo é o poder de Deus. Tem presença de Deus aqui nesta casa. Tem presença de Deus aqui. É Deus nos despertando na noite deste dia. Levanta-te, ponte de pé, porque eu quero te usar como instrumento nessa terra. Levanta enquanto uma posição. Levanta, porque Deus não gosta de falar com ninguém prostrado. Deus não gosta de falar com ninguém caído. Deus não gosta de falar com ninguém que está jogado. Levanta-te, ponte de pé, e veja o livramento do Senhor. Enquanto o povo em 2 Crônicas estava de pé, Deus estava pelejando pelo povo na marina real. Deus estava pelejando pelo povo no meio da batalha. Deus dizendo: fica tranquilo, mulher. Enquanto tu está de pé, eu arranco os teus da mão de Satanás. Enquanto tu está de pé, eu vou livramento da tua casa. Enquanto tu está de pé, eu vou as garras de Satanás e tiro a tua parentela, porque eu sou Deus. Eu sou Deus, eu sou Deus. Eu sou Deus, eu sou Deus. Quem quer adorar nessa noite aqui? A geração de homens e fiéis para a glória precisava da arca, mas nós não. Nós somos uma geração de Samuel, porque entendemos. Não tem arca, mas tem presença. Fica de pé. Fica de pé. Tem gente aqui que está prostrada e está dizendo: Senhor, como eu queria ter forças para ficar de pé. Senhor, como eu queria ter forças para estar de pé. Mas a palavra de Deus no livro de Joel vem dizendo: chegaria o tempo que Deus derramaria sobre toda a carne o seu espírito, e os homens profetizarão, e os jovens terão sonhos, e os velhos sonharão, e Deus vai nos dar força para estarmos diante do ídolo dele, e dizendo: enquanto eu vou repetir isso aqui, enquanto tu estás de pé fazendo o ídolo do Senhor, Deus pelejará por vós, e vós calareis, e vós calareis. Enquanto tu estás de pé na guerra, Deus está pelejando a favor da tua casa. Enquanto tu está de pé na guerra, olha isso aqui é muito forte, já para terminar. Abigail vai ouvir uma notícia, e a notícia que Abigail vai ouvir é: Davi está vindo e vai exterminar toda a tua casa. A Bíblia vai dizer que Abigail, ouvindo isso, ela se levanta e se apressou em encontrar-se com ele. E enquanto Abigail tomou a posição de se levantar, as sepulturas que estavam abertas para sua casa, a atitude de Abigail, todas foram fechadas. O meu posicionamento na terra vai movimentar a mão de Deus nos céus. O meu posicionamento na terra vai movimentar a mão de Deus nos céus. Deus está movimentando as suas mãos nos céus para o meu posicionamento.
aqui nessa noite. Que melhor do que ter posição, melhor do que ter nome na bandeira saia, melhor do que ter cargo é ter uma vida diante de Deus. Melhor do que ter nome estampado em holofote é ter uma vida consagrada diante de Deus. E que nessa noite nós venhamos tomar essa posição, porque Deus não nos chamou para estarmos prostrados. Deus não nos chamou para estarmos parados. Deus nos chamou para estarmos de pé diante da presença dele. Então poder se assentar, glória ao nome do Senhor Jesus.